vejo o dia em que verei uma pequena luz no céu, e essa luz aumentará. Milhares de anjos surgirão. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve. Bom, primeiramente eu quero agradecer, cada um de vocês por terem vindo comparecer. Graças a Deus, o nosso segundo chá de mulheres cristã, para a glória do Senhor. E eu quero dizer que eu tenho certeza que vocês não vão sair da mesma forma que vocês vieram. E Deus, o Espírito Santo, vai tocar em cada uma, porque se vocês estão aqui, porque deveriam estar, né? Obrigada. Eu também quero agradecer a presença de todas, agradecer ao meu marido que ajudou também, que esse chá acontecesse. Dizer que a gente está muito feliz e que o sim de vocês é muito importante. O sim de vocês é o sim para Jesus. E diga para mim que está do seu lado, que bom que você veio. Que bom que você veio. Você veio da escolha certa. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Por ter nos trazido até aqui. Por ter nos trazido até aqui. Amém. Aqui nós temos mulheres católicas, adventistas, evangélicas, e o que nos une é o amor de Jesus Cristo. Amém? Amém. Amém. Tem duplas, Então, por exemplo, eu peguei o verde e a comunidade pegou o verde. Aí eu vou falar. E branco? Quem tirou branco? Agora a dona Mafalda vai dar a palavra, ela dá estudo bíblico para mim, é uma luz na minha vida e tenho certeza que vai ser uma luz aqui hoje para vocês. Amém? Amém? Boa tarde de novo a todas, que Deus abençoe a cada uma e a sua família também. Quando a Simone me convidou, foi para mim uma surpresa. É claro que eu gostaria que fosse ela que passasse a palavra, porque ela também tem o dom, é a coisa mais linda. Eu cheguei quase a chorar, eu sou difícil para isso. Mas ela falou muito bem no dia que ela fez o chá na casa dela. Mas eu resolvi aceitar e imediatamente me veio à mente um tema para nós passarmos aqui para vocês. Um tema que todos nós vamos passar por ele. É um evento maravilhoso. É um evento que todos os seres humanos verão, os que estiverem vivos. Qual vai ser esse evento? Resolvi falar sobre a volta de Jesus. A volta de Jesus é o maior evento, maior acontecimento que terá sobre a face da terra. Então nós vamos falar sobre isso, porque eu quero que estejam todos vivos, se Deus quiser, eu gostaria muito de estar. Jesus, quando esteve aqui, ele fez uma promessa e disse que viria, que voltaria outra vez, que voltaria para buscar. Está em São João, capítulo 14, eu quero ler na Bíblia e quero deixar claro para vocês que tudo que eu for falar está dentro da Bíblia, tá, irmãs? Diz assim, não se turbe, Jesus falando para as pessoas, para os seus discípulos, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não for assim, eu vou-lhe teria dito, quer dizer, se não tivesse morada lá, eu ia dizer para vocês, mas tem moradas. E diz, eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei. Aqui está a promessa. Eu voltarei. Não é um ser humano qualquer. Foi Jesus que nos falou isso. Ele disse, e quando eu voltar, eu vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Que promessa maravilhosa. Que coisa linda. Ele quer que nós estejamos junto com ele. Ele que disse que voltaria.
Muito bem. Desde o começo da Bíblia até o fim, todos os profetas falaram sobre a volta de Jesus. Todos eles. Todos. Quando não disse uma vez, falaram 2, 3 vezes. Mas o livro que mais fala é o livro de São Mateus, capítulo 24, e São Lucas, capítulo 21, ele descreve certinho como é que Jesus vai voltar. Então, nós temos que ficar sabendo sobre como Jesus vai voltar, como ele vai voltar, quando ele voltará e para que voltará. Como ele voltará, eu vou falar daqui a pouco. E quando ele voltará? Quando? O próprio Jesus disse, o Filho do Homem não sabe nem o dia e nem a hora. Ele disse não sabe porque ele era homem, estava aqui. Hoje ele é Deus, como ele era aqui, mas agora ele é Deus e ele sabe o dia e a hora. Então nós seres humanos não sabemos o dia e nem a hora. Porém Cristo nos deu uma advertência. Ele disse, olha para as árvores. Quando caem as folhas e vierem os brotos e as flores, vocês já sabem que é o tempo da primavera. Que interessante, ele mandou olhar para as árvores, que ela nos mostra o tempo. Então ele disse que nós deveríamos estar apercebidos. Porém ele disse que antes da vinda dele, seriam 21 profecias que iriam acontecer, antes da volta dele. Dessas 21, apenas a última está faltando uma pontinha para terminar. A última. Quer dizer, 20 profecias e meia já se cumpriram. O que é que está faltando? Apenas a pregação do Evangelho a toda criatura, em todos os lugares da face da terra. E isso hoje em dia está fácil, né? Com a mídia tão avançada. Então, temos que estar preparados. Jesus mesmo disse que nós devíamos estar preparados para a volta dele. Né? Ele disse, bendito aquele que ficar em pé. Veja bem, é muito importante isso, eu vou frisar várias vezes. Ficar em pé no dia que Jesus voltar tem uma importância tremenda, porque os que não estiverem em pé, como eu estou aqui, a Simone está ali, aqueles que tombarem, que caírem, não se levantarão, ok? Então veja bem, Jesus pediu, fique em pé, ore para você ficar em pé naquele dia. Isso é muito importante. Bom, eu fiz 3 perguntas. Quando ele voltará? Não sabemos, mas sabemos pelo que acontece. Como ele voltará e para que ele voltará? Vamos ver o como é que ele vai voltar. Veja bem, no dia que Jesus ressuscitou, ele ficou 40 dias junto com as pessoas ainda aqui, dando as coordenadas como iria ser a nova igreja, a igreja cristã que ele tinha fundado. Depois ele se juntou em Betânia com os discípulos e ali ele acabou de dar as últimas coordenadas, vamos dizer assim, né? E começou a despregar do chão, a se levantar do chão. E foi levantando, e os discípulos, eu imagino que uma vontade de agarrar os pés dele, não é? Para que ele voltasse de novo. Mas ele foi subindo, e quando ele estava bem pequenininho, diz a Bíblia que as nuvens o cobriram. Essas nuvens não eram nuvens dessa que nós vemos, eram as nuvens de anjo que vieram buscá-lo. Muito bem. Eles estavam olhando e agora 2 anjos desceram daquela nuvem e disseram, varões, por que vocês estão olhando para o alto? Este mesmo Jesus que vocês viram subir, ele vai voltar, né? Então, é a promessa que ele vai voltar. Que bom isso. Agora, o que Jesus está fazendo no céu? Ele acabou de subir, entrou no céu e diz a Bíblia que ele está sentado à direita de Deus. O que está fazendo Jesus no céu? Ele está agora, nesse exato momento, fazendo um trabalho magnífico, irmãs. Ele está fazendo juízo investigativo. O que é isso, juízo investigativo? Ele está com os livros diante dele. A Bíblia diz dos livros, são muitos livros. O livro onde estão
relatados os atos e as nossas palavras de cada pessoa, do tempo todo da sua vivência. Está na frente dele para julgar pessoa por pessoa. Porque não é assim, olhar, esse é bonitinho, ele vem comigo, o outro não vem. Não é assim. É pelos seus atos, diz a Bíblia, e pelas suas palavras. Ok? Do lado direito dele se encontra um livro chamado Livro da Vida. E do outro lado, o outro livro. Jesus está olhando nome por nome e passando para o livro da vida, pelo julgamento de Deus, né? Desta maneira, nós só vemos dois caminhos, como ele disse. O caminho da salvação e o caminho da perdição. Quando ele terminar todo esse julgamento de todos os seres humanos, começando pelos mortos, que ele já começou, atingir todos os vivos, todos os seres viventes, ele vai se virar para Deus Pai e vai dizer as palavras que estão em Apocalipse. Ele diz, está feito. Veja que lindo. E isto agora eu quero ler para vocês. Ele termina dizendo assim, está feito, quer dizer, terminei o meu trabalho. Agora estão todos passados, ou no livro da vida, ou no outro livro. Então, como ele terminou, ele vai virar para Deus Pai e dizer, continue o injusto, aquele que não vai se salvar, fazendo injustiça. Continue o imundo, aquela pessoa suja, aquela pessoa cheia de defeito, de pecado, ainda sendo imundo. Pode continuar, um pecado a mais, um a menos, é o caráter dele. Aí ele diz, e o justo, aquele que está no livro da vida, continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Quando ele termina de dizer isso, começa uma festa no céu, porque agora é a hora que ele vai voltar. Que lindo! Eu imagino todos os anjos aguardando esse momento, irmãs, com as suas trombetas enormes, toda em ouro, na mão, para vir fazer o quê? Lembre-se das 3 perguntas. Como ele vai voltar? Estamos nesta agora. Para vir do céu, para buscar os seres humanos, aqueles que estão escritos no livro da vida, que são os salvos, que serão chamados santos. E agora Jesus, diz a Bíblia, lá em 1 Tessalonicenses, que ele toca a trombeta de Deus e desce com todos os anjos que não vieram com o inimigo, ficaram com ele no céu. E vem aquela glória majestosa, magnífica, desce e vem para a terra. Porém, ele não põe os pés dele na terra. Agora ele paira no ar. Diz a Bíblia que a glória é tão grande, é tão tremenda, que os olhos humanos, aqueles que não estão, vou repetir, no livro da vida, não conseguem olhar para ele. E agora a terra toda, o planeta Terra, treme tanto diante da presença dele, que diz que não fica um monte inteiro, eles se partem. O mar não obedece mais ainda e vinda das ondas, agora ele vira um maremoto enorme, grande, inundando todas as cidades, derrubando tudo. Não fica um prédio em pé, nada mais do que foi feito pelas mãos humanas subsistirá. Tudo cairá por terra. E os seres humanos? Vamos agora aos seres humanos, que é o que nos interessa, né? Como é que estarão? Lembre-se, quantas classes de pessoas terão naquele dia? Somente 2. Os salvos e os perdidos. Agora sim vem aquela aplicação que Jesus disse. Orem para vocês ficarem em pé. Por quê? Porque no que a terra treme e as casas desabam, os prédios desabam, não ficam nada em pé, possivelmente o ser humano vai correr desesperado. Como tem só 2 classes de pessoas, vamos ter 2 tipos de oração. Veja bem, aqueles que estão correndo com medo, desesperados, caindo,
né? Prédios caindo sobre eles, montanhas desabando, eles vão fazer uma oração muito feia, muito triste, muito terrível. Eles vão tampar os olhos, tampar e não querer ver o rosto do Cordeiro. Diz a Bíblia que eles oram assim, para as pedras, para as montanhas, caiam sobre nós, que não queremos ver o rosto do Cordeiro. Que interessante, né? Que oração horrível. Porém, tem uma outra quantidade de pessoas em pé. Esta oração é completamente diferente. Qual será a oração das pessoas que estão em pé, aguardando a volta de Jesus? É uma oração linda, irmãos. E eu quero estar nessa oração. Eu quero erguer os meus braços para o céu e dizer: este é o nosso Deus em quem aguardávamos. Na sua salvação nós nos alegraremos e exultaremos. Que oração linda! As pessoas que estão no livro da vida vão ficar em pé e vão olhar para o Cordeiro, como se não fosse nada, entendeu? Vão ver aquela glória estupenda, mas não vão ter medo. Ao contrário, vão se sentir com desejo de estar eternamente com Ele. Nesse exato momento, Jesus, diz a Bíblia, que Ele diz palavras maravilhosas. Agora é uma palavra de ordem. Qual é a palavra de ordem que Ele vai dar? Porque nós estamos falando dos vivos. Mas espera aí, Ele não julgou também os mortos? E agora, o que é feito desses mortos? Agora Ele vai fazer um milagre fantástico que só Deus pode fazer. Ele vai dar uma palavra de ordem dizendo: levantai-vos, levantai-vos vós, que dormis no pó da terra. Diante dessas palavras de um Deus que é a vida, lembre-se que Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vida está nele. Ele tem o poder de dar. A Bíblia diz que racham-se os túmulos, partem a terra, o mar vomita os seus mortos e saem da terra os corpos que aguardavam. Eu chego a me arrepiar, irmãos, pode piada, tenho vontade de chorar dessa cena. Aguardavam a volta de Jesus, aguardavam com vontade de ser salvos. Que a sua vida foi uma vida de sofrimento aqui pelo inimigo, mas ele se dedicou a Deus. E todo dia ele se entregava ao Senhor. Essa pessoa vai ser restituída. O nome dela está escrito aqui no livro da vida. Que lindo! Os túmulos se partindo e as pessoas saindo, brotando como brota um grão de feijão, um grão de milho. Que coisa fantástica! Deus tem esse poder. Vão sair da terra, mas não vão sair como eles deitaram na terra. Eles vão sair com um corpo magnífico, um corpo glorificado, um corpo para nunca mais sentir dor, sofrimento, mágoa e ver a morte. Nunca mais. Vocês não dizem um amém por isso? Amém. Que amém mais maravilhoso. Queremos participar disso. E aí a Bíblia diz que no mesmo instante, enquanto eles são glorificados, nós, o apóstolo Paulo diz, eu gostaria de ler, mas não vou ter muito tempo, viu, Simone? Nós, os vivos, ele diz, seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Todo mundo aqui pisca. E um piscar de olho não dura segundo, né? Não dura nada. Então vejam bem, abrir e fechar de olhos, os nossos corpos vão ser transformados. Acabou a doença. Deixa com o outro a doença, é dele. Ele que impõe. Então fica para ele. Nós vamos ficar perfeitos, como era Adão e Eva quando Deus os fez. Que lindo isso. A pergunta é, e agora? Estamos transformados? Vamos ficar aqui olhando um para o outro? Não. Jesus diz uma palavra linda, maravilhosa. Vinde, benditos de meu Pai. Vinde. O que vai acontecer? Vamos fazer aquilo que Ele fez. Começar a desgrudar os nossos pés do chão. E vamos ao encontro, diz o apóstolo Paulo, do Senhor nos ares. Amém. Amém.
E agora para onde nós vamos? Vamos ficar ali no céu, olhando a terra toda desgraçada, partida, quebrada, todos mortos, caídos, tombados. A Bíblia diz que eles vão ficar como estercos sobre a face da terra, porque não tem quem os sepultem, todos morreram. Entenderam? A Bíblia diz que nós vamos acompanhar a Jesus. Viramos meias costas para a terra e vamos para o céu, para o Monte Sião, para a morada de Deus, que é o Monte Sião. Que bênção, irmãos. E lá ficaremos com Ele por 1000 anos. E depois, o estudo sequente é outro estudo. Quem gostaria de saber o que vamos fazer, é só nos procurar, né, Simone? A gente tem muito prazer em falar o que vai acontecer depois. É lindo, irmãs. Façam o possível de estar lá. Eu só quero que vocês ouçam com que carinho Deus te chama para isso. Ele conhece o nosso coração, não se esqueça disso. Ele conhece o nosso pensamento. Tudo que nós pensamos, falamos, fica registrado, irmãos. Tudo. Não sobra nada. Principalmente nossos atos e as nossas palavras. Porque às vezes você pode ter um pensamento, mas refutá-lo. Joga fora. Não faz, porque não é de Deus. Mas veja bem, o conselho de Deus para nós está em Provérbios, capítulo 23, versículo 26. Ele fala com tanto carinho, te chamando com tanto amor. Ele diz assim: filho meu, vamos passar para o feminino, né? Filha minha, dá-me o teu coração. O que é o coração, irmãs? Não é este que bate, que pulsa para Deus. O coração para Deus está aqui. É daqui que sai tudo da nossa vida. Nosso pensamento, nossas atitudes. Filha minha, dá-me o teu coração. A pergunta é, que eu vou deixar: de que lado estaremos? Qual dos dois lados nós queremos estar? Eu faço um alerta. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Você ainda está respirando. Eu estou respirando. Temos tempo. Mas não deixa para depois. Faça agora a sua decisão. Que Deus te abençoe. Que nós possamos estar todas em pé naquele dia, na volta do Filho do Homem. Posso fazer uma oração para nós terminarmos? Querido Deus e bondoso Pai que habita nos céus, nós louvamos, Senhor, o Teu nome e te agradecemos pelo plano de salvação que há em Cristo, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Ele veio e obrigado porque Ele voltará para nos buscar. Senhor, coloque dentro de nós uma fé viva para podermos falar da Tua palavra a todos os que nos rodeiam. Ajuda-nos para isso, Senhor, e ajuda-nos a sermos fiéis para Ti, para nossos esposos, para nossa família, sermos uma bênção no nosso lar. Nós te rogamos que Tu fiques conosco, Senhor, nos orientando todos os dias. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada. Agora vamos escutar o que Deus preparou para nós. Fiquem à vontade, meninas.